Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao Omnicast. Eu sou o Omnicaster e hoje eu vou comentar com vocês o que eu achei desse terceiro filme aí da trilogia Rua do Medo. Esse terceiro filme aí também é estrelado pela Dania Madeira, espero estar falando corretamente, e dirigido também pela Liv Janiak. E esse filme aqui, bom, vamos lá, vamos direto ao ponto, falar sobre o que eu achei dele de uma forma geral, lembrando que é sem spoilers. Os spoilers virão só no finalzinho aqui do podcast, então fiquem bem de boa que eu vou avisar vocês. Então, vamos nessa. Bom, de uma forma geral, o filme ele destoa bastante dos outros dois, enquanto os outros dois tentavam imitar certas coisas, fazer referências, é claro, quando eu digo imitar não quer dizer fazer uma cópia de filmes antigos, mas a gente, claro, teve a referência ao primeiro Pânico, no primeiro Rua do Medo, no Rua do Medo 1994, e a gente teve referências ali também à Sexta-feira 13, que eram muito claras no Rua do Medo 1978, pessoal. E nesse terceiro filme ali do Rua do Medo, a gente vai ter uma referência ali inicial que muitas pessoas consideraram parecidas com A Bruxa, de Robert Eggers, estrelada ali pela Anya Chalotra. E realmente há uma certa paridade visual, uma certa paridade no jeito em que as coisas se desenvolvem, na mística que é construída e etc. E isso é bem interessante, mas não vai agradar todo mundo. Por quê? Porque o primeiro e o segundo filme nos acostumaram a uma coisa, então a gente acabou esperando essa mesma coisa no terceiro, mesmo já tendo imagens e nos mostrando que o que ia acontecer seria diferente. Mas mesmo assim é um filme bom, e em termos de roteiro, que o segundo deixou bem a desejar, porque ele apenas completou uma lacuna que não serviu para tanta coisa assim, mas o segundo filme ele era divertido, e o primeiro ele não é tão divertido quanto o segundo, na minha opinião, mas era divertido sim, tinha um ritmo interessante. Já esse terceiro ele tem um ritmo bem mais lento, e é um filme mais investigativo e explicativo, ou seja, ele serve mais mesmo para explicar coisas com relação a esse universo, e isso ele faz muito bem, devo admitir. É claro, há alguns furos, nada tão presente assim, mas a gente tem que ativar um pouco a nossa suspensão de descrença e também a gente tem que relevar certos pontos. Acredito que para alguns de vocês que vão assistir, algumas perguntas vão ficar no ar, quem sabe, mas o filme ele faz um bom trabalho fechando a maioria delas, deixa tudo bem fechadinho assim, mas algumas perguntas que não eram necessariamente, como eu posso dizer, requisitadas a respostas, talvez possam ficar na mente de vocês. E o terceiro filme resolve tudo, toda essa trama aí de uma forma bem inventiva, então não esperem nada casual. Então é uma maneira, foi bem interessante, mas já estava óbvia de certa forma para quem se mostrou astuto e ligado ali o suficiente para pegar o que viria a vir nesse terceiro filme. Então algumas das respostas já estão no trailer ali, que entrega alguma coisa, mas as maiores reviravoltas estão no filme e eu não vou contar para vocês. É claro, talvez eu comente aí no finalzinho deste podcast. E então, pessoal, o terceiro filme ele é dividido em duas partes, mas isso também já era esperado e não é um spoiler, pessoal. Para responder todas as perguntas, não bastaria apenas ir para o passado. Afinal, uma trama no presente ainda estava se desenvolvendo, ou seja, o filme se passa um pouco no passado ali, em 1666, e temos a parte de 1994, a parte 2 de 1994, ou seja, o filme tem cerca de 2 horas, 1 hora para cada parte. Eu confesso que eu senti um pouco de pressa na segunda parte ali de 1994, acho que houve um pouco de enrolação ali no primeiro ato e também no terceiro ato, pessoal. Ali no desfecho é uma enrolação que, para mim, eu não curti tanto assim. E eu acho que também o filme ele sabe desenvolver bem os personagens até certo ponto, deixando outros personagens inutilizados, como por exemplo essa questão de eles terem usado os mesmos atores do primeiro filme de 1994 ali para fazer essa terceira parte em 1666. Foi legal para pessoas que já sentiam um carisma
por esses personagens, mas eu confesso que tive bem mais carisma pelos personagens do segundo filme, e até mesmo vou ressaltar as reclamações que eu tive quanto ao primeiro, que é a protagonista ali, que ela também interpreta a Sarah Fear no passado, e eu não consigo ter esse carisma por ela, eu consigo desenvolver pelos outros personagens, mas por ela não. Mas isso eu acredito que se deva ao fato da atriz ela não ser tão boa assim, porque em diversos pontos do filme a gente vai acordar e ver que ela está tentando forçar uma emoção, tentando forçar uma atuação que é meio fraca ali, a gente vê que ela não está totalmente inserida no filme em certos momentos, e também o roteiro, principalmente para as falas dela, eu acredito que às vezes ela acaba soltando umas frases prontas que acabam não sendo tão legais. E eles resolveram usar os atores tanto do segundo filme também nesse terceiro, só que foi praticamente inútil, porque eles quase nem aparecem. Então a gente fica pensando que a gente vai ter um contato de novo, vai reviver essa coisa, mas não acontece, pessoal. Então temos muitos personagens desperdiçados nesse terceiro filme. Mas no geral ele é um filme que, com a trama, ele se desenvolve bem, ou seja, ele consegue fechar, ele é bem fechadinho e fecha essa trama aí de uma forma até aceitável. Mas lembre que tem uma cena pós-crédito que pode insinuar alguma coisa, eu não vou dizer o que. Mas assistam até o final do filme para vocês terem respostas melhores. E a gente já falou de trama, de personagens, e agora vamos falar sobre a cara desse filme. Como eu disse, a primeira parte ali, em 1666, é mais baseada no filme A Bruxa, de Robert Eggers. E faz um trabalho bem interessante nesse ponto, tem umas questões visuais legais, tem alguns personagens que, mesmo sendo interpretados pelos atores de outros filmes, esses sim aparecem de uma forma bem diferente do que a gente já tinha visto, mas não são muitos, é um ou dois ali. A gente também é apresentado a novos personagens, mas que não acrescentam muito na trama. E o filme ele se desenvolve de uma forma diferente também na parte de 1994. Ele não segue a mesma base que ele seguia no primeiro filme. Ou seja, nesse filme aqui, a violência é presente, mas é menos presente do que nos outros filmes. Ou seja, eles optaram por tornar esse filme aqui um pouco mais lento, até mesmo menos divertido, mas focaram mais na trama, e isso acho que se deve porque no segundo filme eles não conseguiram fazer esse desenvolvimento tão grande, então eles tiveram que apressar tudo para esse, e daí esse foi o resultado. E esse filme aqui também ele se baseia mais na obra do R.L. Stine, não digo principalmente no roteiro, no enredo, porque eu talvez não seja tão familiarizado com as histórias propriamente, mas eu sei um pouco do jeito dele escrever, etc. E posso dizer para vocês que o terceiro ato do filme, ele destoa bastante e talvez as pessoas não vão curtir tanto assim. Mas ele se transforma mais mesmo no filme realmente teen e deixa de lado a parte slasher, deixa de lado a parte mais gore que a gente estava curtindo ver, acredito que a maioria de vocês. Então, de forma geral, esse aqui é um bom filme, como eu disse. Ele tem um enredo superior aos outros, mas ele peca nesse lado da diversão e do classicismo que o outro estava proporcionando, lembrando os clássicos ali dos anos 70, 80, etc. Esse aqui vai para uma via bem diferente, mas termina de uma forma boa, e eu diria que essa é uma trilogia que vale a pena ser assistida e ter próprias conclusões. Então esse terceiro aí, a maioria vai ficar dividida entre gostar e não gostar. Quem gostou mais do primeiro vai gostar mais desse, acredito. Quem gostou mais do segundo vai gostar um pouco menos. Mas é isso aí. Esse é o filme Rua do Medo, 1666. Um filme que merece ser assistido para que vocês tirem suas próprias conclusões. Se vocês querem saber a minha opinião, eu gostei. E é isso aí. E agora vamos iniciar com a parte com os spoilers. Então, se você não assistiu o filme, assista primeiro e depois volte aqui. Então, bora lá. E lembrando, já deixa o likezinho aí, se inscreve por favor e já comenta aí qualquer coisa, porque ajuda muito. Se você já assistiu, se você pretende assistir, quiser mandar um bom dia aí, tá ótimo, mas comenta aí qualquer coisinha. E agora vamos à parte com spoilers. Bom, pessoal, nesse filme aqui a gente teve várias revelações, pessoal. Por exemplo,
a gente descobre que na verdade a Sarah Fier não é uma personagem maléfica, o que eu já tinha comentado no podcast anterior, onde eu disse que provavelmente iam pintar ela de uma forma diferente, mas não como uma vilã, pessoal. Nesse filme aqui ela é injustiçada, o verdadeiro vilão é o Solomon Gould, que é o ancestral do Nick Gould ali, o policial. Então essa é toda a trama, ou seja, por isso que Shadyside é uma cidade amaldiçoada, porque foi amaldiçoada pela família que construiu Sunnyvale ali e tal, então por isso que Sunnyvale é próspera e Shadytown não é, então várias explicações ali, etc. Mas no final, resumindo, é isso. Na verdade, Sarah Fier foi uma vítima e o verdadeiro mal é o policial e a família dele, e a gente descobre que depois dele ser derrotado, etc., a gente descobre que as coisas estão começando a voltar ao normal, a cidade já não é tão abençoada, não ocorre tudo bem em Sunnyvale, e Shadyside volta a ser uma cidade normalzinha, ou seja, as duas voltam a ser uma cidade normal, e também a família Gould começa a ser afetada pelo que fez e vai pagar provavelmente aí. E o que acontece ali no finalzinho, pessoal, tem uma cena pós-crédito de alguém pegando o livro ali, que faz o pacto com a Mão Negra, o Mochila de Criança ou o Capiroto. Então talvez a gente tenha mais sequências, quem sabe, a partir do recebimento desses filmes, dessa trilogia aí, a gente talvez tenha mais algum filme. E é isso aí, pessoal. Durante o filme aí, a gente teve várias coisas, várias questões ali, como por exemplo o preconceito que a Sarah Fier sofreu naquela época ali por gostar de outra pessoa do mesmo sexo, etc. E esse, acredito, foi uma boa motivação, foi uma motivação coerente. E eu achei legal o jeito que eles intercalaram as conexões entre o passado ali e o presente, fazendo várias coincidências entre ambos os tipos de personagens ali, entre a Sarah Fier e a nossa protagonista do 1994. Tem bastante coisinha legal mesmo. E eu curti esse filme aqui mais por essa parte, como eu disse, o enredo ele é muito bem trabalhado e essas reviravoltas são muito bem feitas, na minha opinião. Eu acredito que eles poderiam ter trabalhado mais do lado dos slashers, contando mais histórias sobre eles, como fizeram no segundo filme. Acho que tem uns ali que poderiam render alguma coisa, mas enfim, esse aí foi o terceiro filme acabando essa trilogia, acabando a trilogia de podcast sobre Rua do Medo. E quem assistiu até agora já deixa o likezinho aí de novo, só recomendando aí, e se inscreve também, compartilha aí com a tia, no zap, com o tio, todo mundo aí, para ouvir esse podcast aqui. E é isso aí, o Omnicast desligando. Até a próxima. Falou!